Olá, estamos começando a coluna Ciência no Debate das Ideias, na qual pretendo falar sobre conceitos e temas das ciências humanas de interesse social, de interesse público. Antes de começar, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal do Nossa Ciência no YouTube. Hoje eu vou falar do tema da utopia. Há lugar para utopias hoje? Eu diria que sim, sempre haverá lugar para as utopias. Afinal, o que são as utopias? É o desejo de um outro mundo, uma outra realidade, que a vida, a existência no mundo, nas nossas sociedades seja diferente e seja sempre melhor, não é? Quando nós pensamos de diferente e pensamos de algo melhor, é claro que do ponto de vista da vida humana, estamos pensando em sociedades, em realidades que nós não tenhamos fome, opressão, sofrimento, desigualdades profundas, sistemas políticos de dominação. Isso então faz parte desse imaginário humano quanto às possibilidades da vida ser diferente. Portanto, há sim lugar para pensarmos isso hoje. E creio que a humanidade terá sempre essa reserva de esperança e de desejos com relação ao tempo em que estiver vivendo, no seu presente, com relação ao amanhã que possa ser sempre melhor. A experiência da vida em sociedade, ela nos leva reconhecidamente a um processo de colonização do imaginário pelas ideias ideológicas, que são sempre ideias de naturalização e de eternização da realidade, de modo que a ideologia ou as ideias ideológicas terminam por impedir que a própria imaginação imagine. E nesse sentido, quando nós estamos na dimensão da utopia, nós estamos justamente num exercício da imaginação, numa atividade da imaginação contrária a essa colonização do imaginário. Devemos pensar na revogação de instituições sociais que aí estão, como se elas não fossem jamais ser revogadas. É sabido por todos que as instituições sociais, elas existem, elas são estabelecidas e duram, mas apesar de durarem, elas mudam, não é? O historiador Paul Veyne, escrevendo sobre o pensamento do filósofo Michel Foucault, e sobre a vida dele, diz algo bastante interessante, resumindo o que seria uma ontologia no pensamento do Michel Foucault. Ele diz, na perspectiva Foucaultiana, que é a história. A história é o cemitério de grandes verdades mortas. E quando o Paul Veyne assim resume, a história é o cemitério de grandes verdades mortas, ele nada mais está dizendo que, seja na perspectiva dele mesmo, seja na perspectiva do Michel Foucault e de tantos outros pensadores, coisas que vigoraram em certas épocas como verdades absolutas, passado algum tempo elas deixaram de existir como verdades. Já não são mais verdades. A humanidade seguinte olhou para o que antes era tomado por verdadeiro como algo risível, como algo absurdo, como algo bizarro, como algo que não se pode mais manter na forma de uma crença, de uma verdade estabelecida e de uma instituição social. Nós temos isso com relação a várias coisas, não é? A escravidão, por exemplo. Se para as sociedades egípcia, greco-romana, antigas, a escravidão era natural, não é? Era algo necessário, hoje o consenso ético-moral de nossas sociedades não torna mais possível ninguém dizer que a condição do escravo é uma condição natural, que a escravidão deve ser retomada, que seria uma instituição legítima, não é? Está abolido do imaginário social de nossas sociedades a ideia da escravidão e de escravização de outro ser humano. Em função da colonização do imaginário social pela ideologia, né, que vai nos impedir de imaginar outras possibilidades de realidade, vai ocorrer, por exemplo, de hoje nas nossas sociedades acreditarmos que certas instituições que estão aí, que foram socialmente e historicamente construídas, elas não poderiam ser revogadas. Mas quantas coisas que existem como realidades insubstituíveis em nossa época que devem ser questionadas e revogadas. Eu poderia dar o exemplo das prisões, o exemplo dos manicômios, o exemplo do dinheiro como forma única de acesso à comida, à habitação, né? Essa primazia do dinheiro na vida social.
o dispositivo histórico de sexualidade que produziu a hierarquização de sexos e gêneros, né, para privilégio da heterossexualidade em desfavor da homossexualidade ou de todas as sexualidades e práticas de gênero dissidentes da heterossexualidade como instituída. Se não se trata mais de pensar utopicamente numa revolução global, numa revolução geral da sociedade, a desfazer estruturas sociais completas, reinstaurar um novo modo de produção, nova forma de governo político, como nas experiências das revoluções no século XX, temos hoje a forma das utopias de liberdade, as utopias intersticiais, aquelas que podemos fazer nas lutas pontuais, nas lutas políticas que aparecem nas bandeiras dos movimentos sociais, não é? Ou muitas outras formas que são utopias bem realizáveis, não é? E que estão ao nosso alcance conseguir realizar, fazer. Algo talvez importante a dizer é que o termo utopia muitas vezes aparece numa semântica de algo impossível, de algo sem fundamento, de algo inalcançável. Mas é bom pensar que utopia é bem aquilo que está como um desejo ou uma imaginação para algo que está a nosso alcance realizar, fazer. E nesse sentido, não podemos abrir mão de ter nossas utopias, de construir utopias. Então terminamos aqui nossa coluna de hoje e convidamos você a assistir nossa coluna na próxima semana.